Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, sexta-feira, dia 16 do mês de setembro do ano de 2016. Hoje é sexta-feira, dia mais animado da semana, mas aqui é o segundo vídeo de hoje. Vamos falar com coisas mais animadas. Agora o meu vídeo é destinado aí à galera ruiva, na qual eu faço parte, né, da comunidade Ruivo Mania. É porque desde ontem, né, quase uma semana depois do encontro, desde ontem foi aberta uma votação para a escolha da sede do Encontro Nacional de Ruivos em 2017. Né? Então, desde ontem, foi colocado numa enquete na Ruivo Mania a votação para escolha, né, votação livre aí para as escolha da sede do Encontro Nacional. O esquema da votação é o seguinte, pelo menos que eu olhei lá no Ruivo Mania. De hoje até o dia 30, vai ter um primeiro turno, né? De ontem, 15 ao dia 30. Aí vai ter um segundo turno, que seria as duas cidades mais votadas do primeiro turno, do dia 1º de outubro até o dia 15. Então lá para o dia 16 de outubro vai sair a votação da cidade sede. Até interessante até que a votação seja agora, pelo menos aí meses antes da escolha do encontro nacional, praticamente aí 11 meses, porque fica muito mais fácil para se programar as pessoas que querem fazer caravana, comprar pacotes, passagem aérea para a cidade onde for realizado o encontro, também para tentar, tentar conseguir patrocínio, conseguir viabilizar um monte de coisas para realização do encontro, montagem de equipe, essa coisa arada toda, né? Então, a ideia do pessoal dos ruivos é desde já fazer já a escolha da sede para já ficar mais fácil para as pessoas se programarem. Eu acho isso uma ideia viável. Na verdade, na minha opinião, eu acho que a escolha da sede do ano anterior tem que acontecer antes do encontro do ano, né? Por exemplo, vamos supor que você vai ter o encontro 2017. Aí a sede de 2018 já seja divulgado antes do encontro 2017. Porque a pessoa já vai sair do encontro, já sabendo, em 2018 estivemos na cidade tal, rumo à cidade X. É assim que acontece, né, na maioria dos grandes eventos, né? Antes você já sabe qual vai ser o próximo, né? Antes do atual você já sabe qual é o próximo. Então as cidades sedes, pelo menos que eu lembro, infelizmente só colocaram capital. Acho que seria um preconceito com cidades do interior, porque tem muita cidade do interior. Vou dar um exemplo: Campinas, Ribeirão Preto, Londrina, Uberlândia, essas cidades do interior, elas têm até muito mais estrutura que muitas capitais por aí, tá? Ou a mesma estrutura. Então eu acho uma imbecilidade. Mas corre um risco de não ter muitos ruivos nesses locais. É claro que tem, meu Deus. Claro que tem. Campinas já foi em encontro com quase 20 ruivos. Ribeirão Preto tem muito. É bom que ajuda o turismo na cidade, cara. Não importa que se tenha muito ou pouco ruivo, ajuda o turismo na cidade. Acho que o encontro de ruivos, ele ajuda assim a articular assim o turismo da rede hoteleira, no caso de hostel, né? Restaurante, shopping, tudo acaba ganhando com o encontro de ruivos, né? Queira ou não queira, no Brasil isso também está sendo uma coisa positiva. Então as cidades sedes, as cidades que são candidatas, se me engano, é Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. E olha que desobedeceu até uma norma, porque Porto Alegre foi sede do último encontro, né? E aí normalmente nos últimos votação, a cidade atual estava eliminada, né? Se bem ano passado São Paulo entrou, né, para concorrer com Porto Alegre para 2016, mas não, a partir da eleição de 2016 cidade sede poderia entrar, né? São Paulo entrou em 2016, só que para 2015 Curitiba não participou, de 2014 o Rio de Janeiro não participou, né? Eu lembro que de 2014 foi só cidades do sul, né? Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Então as cidades são Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Não sei se Brasília está fazendo parte da votação, né? E aí são cidades interessantes, né? Cidades legais. Muita gente acha, não pode repetir enquanto na cidade tal, enquanto tem que ser na cidade da puta que pariu. Velho, encontro de ruivo tem que ser no local onde tem acesso aéreo fácil,
onde você consegue passagem aérea mais em conta, onde você tem toda a estrutura hoteleira, estrutura de bares, restaurantes, baladas, né? Por exemplo, não é fazer lá no Cafundó da porra do caralho lá do lugar longínquo sem estrutura nenhuma, né? A gente tem que fazer o local onde tem toda a estrutura. Ah, mas e se repete encontro sempre no mesmo, mas nos mesmos lugares também, a chance, por exemplo, a São Paulo, Rio de Janeiro, essas duas cidades, a grande chance de você bater um recorde de Porto Alegre, que foi 150 ruas. São Paulo, e recorde até de turista. Em São Paulo e Rio de Janeiro dá para fazer isso. Não é que eu estou defendendo uma dessas duas cidades, eu estou constatando. Por que a gente vê que a maioria dos grandes eventos que acontecem no Brasil só acontece praticamente nas duas cidades? Porque aqui tem a maior estrutura, né? Aqui tem maior infraestrutura, queira ou não queira, né? Pessoal lá do norte pode esgoelar, pessoal do sul pode esgoelar, pessoal de Brasília pode esgoelar, mas o eixo Rio-São Paulo tem estrutura. Curitiba também tem, Belo Horizonte também tem, né? Mas essas duas cidades em específico tem estrutura, e para Encontro de Ruivo tem muito mais também, né? Então eu votaria numa dessas duas cidades. Por quê? Porque tem estrutura, né? Eu acho também que não teria problema nenhum se o encontro nacional fosse uma cidade fixa. Porque se você for perceber, os encontros que acontecem por aí, encontro de odontologia, encontro de medicina, encontro de advogado, encontro de jornalista, vários encontros nacionais sempre acontecem numa sede, sobretudo em São Paulo. Ou em algum resort no Nordeste, por exemplo, mas sempre na mesma sede, ninguém reclama. Ah, eu quero meu... Porque tem os encontros locais. Se vocês de alguns estados estão reclamando que você quer um encontro nacional lá, tenta primeiro viabilizar os encontros regionais, os encontros locais de ruivos, entendeu? Pelo menos para fazer pelo menos encontros locais. É isso que tem que fazer. É que há uma desorganização, há lugar... No Ruivo Mania é uma bagunça tão grande, sombra do que eu doido, tão grande no Ruivo Mania, né? Que você não tem organização, raramente você vê comitês de estados aí fazendo encontros regionais. Por exemplo, em São Paulo, um encontro regional só aconteceu em abril. E mal organizado ainda. Por gente que nem devia organizar, para ser sincero, para te falar uma coisa. No Rio não se organiza encontro local há muito tempo. O pessoal não é unido lá, como aqui em São Paulo não é. Tá, o Rio Grande do Sul teve um encontro regional em maio, antes do encontro nacional, beleza, Belo Horizonte, ótimo. Recife está se mobilizando a movimentos ruivos, assim como Belém, Brasília, tal. Aí sim, você tem que criar os núcleos estaduais para fazer os encontros nos seus estados, para depois sonhar no nacional, né? É isso que precisa ser feito, né? Não ficar falando, os encontros têm que ser feitos no Nordeste, porque já fez Santa Maria. Vai tomar no olho do cu, cara. Se eu pudesse, só ia ter esses. Se eu fosse poderoso dono do Rio Mania, eu só teria nessas duas cidades, olha lá, 2 encontros por ano. Um em março e um em setembro, tá? Porque não dá para aguentar a ansiedade de ficar esperando setembro, tá? Mas tudo bem. Bom, então a votação já está lá. A votação só é aberta, infelizmente, para membros do Ruivo Mania. Eu acho isso uma sacanagem, tá? Eu acho que o evento devia ser colocado numa comunidade aberta para todos votarem. Os namorados não ruivos dos ruivos, as namoradas não ruivos dos ruivos, as meninas do ruivo sinceras, que são ruivas tingidas, elas poderiam votar, né? Todos os meus amigos no Facebook poderiam votar, entendeu? Isso que devia acontecer, né? A votação ser aberta. Mas não, tem que ser só os ruivos naturais, né? Mas o encontro de ruivos naturais não é uma coisa, eu acho que tem que ser, digamos, restrita, fechada aos ruivos naturais. Eu acho que o envolvimento até de organizações tem que ser com ruivos, com pessoas que não são ruivas também, tá? Porque a gente não pode viver em segregação, tá? Porque até crime a gente ficar em segregação, né? Lembra o apartheid? Nossa, eu tô viajando na maionese. Não, mas eu não gosto quando a coisa é fechada em grupo, né? Só os ruivinhos pode, os morenos não podem nem pensar em organizar junto. Meu, o que moreno tem, que loira tem, que o ruivo não tem? Eu acho que essas pessoas organizam muito melhor que o ruivo, porque eu já tive muita decepção de encontro com o ruivo, tá? De organização de encontro feito com o ruivo. Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês.